Giovanni Afonso, o time treinou logo cedo, treinou pela manhã, já no CT Repelé, treino às 8 horas da manhã. Os nossos guerreiros acordaram cedo e já foram para o CT Repelé. Meu caro Giovanni Afonso, tem novidades nos relacionados, nos jogadores que viajam para Chapecó e tem novidade no time titular. Traga pra gente detalhes sobre o Santos que se prepara, aliás, já se preparou, né, Giovanni? Agora é hotel e jogo, Giovanni Afonso. A gente não tá acostumado com o treino do Santos tão cedo, Marcão. Acho que pela primeira vez da temporada, aqui no Santos Total, a gente consegue cravar. O Santos já treinou pela manhã, já que de forma inédita, os guerreiros foram às atividades às 8 horas da manhã, isso mesmo. 8 horas da manhã, todo mundo já estava no gramado, claro que por conta da logística de Chapecó, que é sempre muito complicado. Então o Santos treinou pela manhã e já embarca para Chapecó no período da tarde, Marcão. E para essa partida, o técnico Fábio Carille promoverá mudanças, tanto entre os relacionados como no time titular. Muito porque serão 3 os desfalques na sua equipe. O Carille não terá à disposição Gil e Escobar, que tomaram o 3º cartão amarelo, além de Diego Pituca, que foi expulso contra o Mirassol. Portanto, ele terá que escolher um novo zagueiro, um novo lateral esquerdo e também um novo segundo volante, Marcão. E as mudanças já começaram na lista de relacionados. Pela primeira vez, Youssoufa será relacionado, atacante gambiano que desde que chegou ficou de fora por 7 partidas, finalmente será relacionado, Marcão. Trazendo a lista do Peixe para essa partida, o Santos viaja para Chapecó com 3 goleiros, Brazão, Diógenes e Gustavo Jundi, 4 zagueiros, Luan Pérez, João Basso, Jair e Alex Nascimento, que retorna após período de lesão, 4 laterais, JP Sherman, Rainer, Rodrigo Ferreira, que cumpriu suspensão, e o Souza. 6 meio-campistas, João Schmidt, Sandri, Alisson, Juliano, Serginho e Patrick, além de 7 atacantes, Guilherme, Otero, Nacho La Quintana, Wendel Silva, Furt, William e Youssoufa Ndiaye, Marcão. E com todas essas mudanças, Carille vai esboçar aquilo que ele disse que não esboçaria, um time com 3 garotos no seu sistema defensivo. O time que treinou hoje pela manhã foi a campo com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Jair e Luan Pérez formando dupla de zaga com o Souza na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Sandri e Juliano. Na frente, William do Bigode, Guilherme e Wendel Silva. Esse deve ser o Peixe para encarar a Chapecoense na Arena Condá, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso. Elias Cabrini Russo, muitas novidades, Elias. E o Youssoufa receberá a primeira oportunidade como jogador do Santos Futebol Clube, né? Ele que treina 45 dias, participou de jogos treinos contra o Água Santa e também contra o São Bernardo, marcou 2 gols em 2 partidas em jogo treino, e o Youssoufa relacionado. Acho que nada mais justo, né, Elias? Tá na hora de colocar o gambiano pra jogar. Se o cara é bom ou se o cara é ruim, a gente precisa saber, né? E tem jogador de treino, tem jogador de jogo, tem aqueles leões de treino, né, Elias, que a gente conhece muito bem, que no treino é um leão, no jogo é um gatinho. Dizem que o Youssoufa treina mal. Espero que ele seja um gatinho no treinamento e um leão, Elias Cabrini Russo, respectivamente, considerando ali que ele é um africano, cai muito bem pra ele, que ele seja um verdadeiro leão no jogo oficial, Elias Cabrini Russo. É exatamente isso, né, Marcão? Tomara que ele tenha treinado lá em Gâmbia, correr atrás de leão, de onça lá, ou correr deles, né? Que realmente a gente sabe que os africanos têm essa qualidade, né, de velocidade, de força física, mas finalmente chegou o momento, né? A gente espera que ele tenha pelo menos alguns minutos em campo ali. O torcedor está ansioso para saber se o jogador tem alguma qualidade ou não. O que a gente tem ouvido é que não é tudo isso, né, com a bola nos pés, mas enfim, como a gente vê o Patrick relacionado em todos os jogos, e não entra, né? Quem sabe seja a oportunidade dele, pelo menos está se mantendo no elenco profissional, está sendo relacionado em algum momento, se não for nesse jogo, em algum momento que ele entre aí para o torcedor santista entender, saber quem é o Youssoufa, né, Marcão? É um jogador que veio aí, tá tanto tempo treinando, não consegue jogar no time titular ainda, ou
pela primeira vez sendo relacionado, mas a expectativa é essa, né? E as mudanças me agradam também, Marcão, porque eu estava com medo do Carille inventar ali, não querer colocar os meninos da base. Eu acho que você tem que colocar o que é melhor. Hoje a garotada sobe pro profissional, ninguém treme mais, cara. Então, ter medo de pôr o Sherman, o Jair e o Souza seria um risco muito grande pro Carille. Tem que colocar o que tem de melhor. Esses garotos já provaram que não tremem, né? Que não tem esse problema. Até porque é um jogo também fora de casa, com um time que tá mal na tabela, não vai ter a pressão da torcida. Então, acho que é o momento, sim, para colocar esses meninos para jogar. O Carille em nova versão, né? É o Carille em nova versão, o Carille apostando na base, apostando nos garotos. Eu acho que acerta o treinador Fábio Carille em colocar o Jair ao invés do João Basso. O Jair é um jogador que, por mais que tenha altos e baixos, tenha errado algumas vezes nos últimos jogos, né? E o Luan Pérez é mais zagueiro que ele, por isso que eu não contestei a saída do Jair no último jogo. Acho que o Carille acertou em colocar o Luan Pérez, mas eu acho que entre João Basso e Jair, ele tem que apostar no Jair e não no João Basso, né? O João Basso é um jogador que o ano que vem espero que não esteja mais no Santos Futebol Clube. Por mais que tenha até uma certa qualidade técnica, não me agrada o zagueiro João Basso. Então, acerta o treinador Fábio Carille em optar, em apostar no Jair. E do lado esquerdo a mesma coisa, né? O nosso futuro é o Souza e não o Rainer e nem o Rodrigo Ferreira. Então tem que apostar no Souza. Por mais que o Souza ainda não esteja pronto, é verdade. Mas entre apostar num jogador que muito provavelmente não estará em 2025, eu prefiro apostar num garoto talentoso, como é um Souza, que vai, claro, ser o futuro do Santos Futebol Clube. E vai, de alguma forma, representar valores importantíssimos aos cofres do clube mais à frente. E no meio-campo, meu amigo, é pegar a camisa, jogar pra cima e quem pegar joga, né? Ali a briga é dura, viu, Elias Cabrini Russo? É Sandri, Alisson, Serginho Maravilha ou Patrick, 2 anos maravilhosos? Aí é o Léo, né? Dá vontade de chorar e morrer, não é isso que o Léo disse lá no final do... É duro, Elias Cabrini Russo. Aí... 4 jogadores que, na verdade, ninguém merece a titularidade. Aí é pegar a camisa, jogar pra cima e quem pegar joga, viu, Elias? Exatamente, até porque o que esses jogadores apresentaram até aqui, né, Marcão? Desde que chegaram no Santos, são muitos jogadores sem intensidade, como o Carille acha que tem, o que falta também pro Miguelito, mas são jogadores que, além de não ter tanta intensidade, não têm a qualidade técnica também para ajudar o elenco, né? Eu gostaria de ver o Patrick nesse jogo de amanhã, porque, como o próprio Carille disse, que ele joga na posição do Pituca, e como não vai ter o Pituca, ele não teria que inventar. É claro que é um jogador que a gente vem cobrando bastante, mas acho que até pelo salário que ele ganha, pela forma que ele foi contratado, deveria estar tendo mais oportunidades. Então isso só mostra que realmente foi uma contratação errada se o jogador não entrar amanhã mais uma vez, né? A gente lamenta bastante, porque isso pode atrapalhar o planejamento em termos de contratações para o ano que vem. Tem um jogador como esse, a possível volta do Morelos também. Então acho que o Carille tinha que ter um pouco mais de coragem, sim, já que pediu para contratar um jogador, confia nele, está todas as rodadas, está sendo relacionado, poderia colocar ele para jogar amanhã também, que é do mesmo nível dos outros. A qualidade técnica é melhor do que os outros que estão aí, né, Marcão? Mas pelo menos não tem intensidade, mas tem um toque de bola muito mais refinado e poderia ser importante para esse jogo amanhã. Tá aí o Santos e a manutenção de William Bigode no ataque. O William Bigode mantido no ataque, Otero, que entrou bem no jogo, fica no banco de reservas. Elias, você concorda com essa manutenção do William do Bigode, Elias, no time titular? Eu concordo, Marcão, porque eu acho que o Otero... Eu concordo com você, que ele entrou muito bem no jogo, os poucos minutos que ele entrou ali, deu mais intensidade, um cara que teve a bola parada, finalmente quase funcionou ali, né? Entrou bem no jogo, mas não tem feito. Quando ele entra no começo da partida, não sei se... ele já pensa no segundo tempo em ser substituído, parece que não entra com a mesma vontade que ele entrou no último jogo. E o William do Bigode, por mais que também não tenha mais aquela mobilidade que a gente sabe, né, que ele tinha antes, mas é um cara que se posiciona bem em campo, diferente do Otero, que é muito... a gente sabe que ele vai estar ali pelo lado direito, em algum momento cai pelo meio, mas é muito pouco. E o Bigode não, um cara que se movimenta um pouco mais. Eu acredito também que não vai aguentar jogar os 90 minutos, mas acho que para começar o jogo eu entraria com ele novamente. Tá aí o Elias Cabrini Russo, tem muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Alô, Carlos Henrique Martins, alô, Ricardo Jesus,
Alô, meus amigos varandeiros, Bruno Souza ligado no Varanda, Edson Ramos tá dizendo o seguinte: vou ficar de olho na intensidade do Juliano nesse jogo, hein? O Juliano chamou pra ele uma responsabilidade que talvez ele não precisava, né? Ele foi, claro, ali ser o escudo. Aliás, o Juliano tem sido um grande escudo do treinador Fábio Carille. A gente sabe que o Juliano e o Gil são líderes desse elenco, né? Que foram, claro, trazidos pelo treinador Fábio Carille. O Carille não respondeu a pergunta que deveria ter respondido, aí o Juliano foi ser o escudo do Carille e pegou mal a declaração do Juliano com a torcida. Aliás, até para ter um contraponto sobre esse caso Miguelito, deixa eu pegar uma opinião aqui de um amigo varandeiro, uma opinião, claro, forte de um amigo varandeiro. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui do Gualberto Gouveia. Espero que não seja fake o Gualberto e seja realmente um torcedor e seja realmente o Gualberto, né? Porque a gente sabe que existem muitos perfis fakes que são criados para participar de live, às vezes tumultuar. A gente sabe muito bem disso, né? Que é uma pena, né? Porque a pessoa quer participar da live, participa com o nome dela e dê a cara para bater, não tem problema nenhum. O Varanda é muito democrático, desde que seja educado, né? Desde que seja educado. Se for para tirar uma onda, para realmente tumultuar, aí não faz muito sentido. Mas a opinião do Gualberto é importante porque é um contraponto. Ele disse o seguinte: a vitória contra o Mirassol teve o dedo do Carille, gols do Luan e do Bigode. Ainda assim, preferiram falar do Miguelito, que quando jogou no Santos fracassou, e quer falar mal do Carille e dá like, tá dizendo aqui o Gualberto. Ele ainda complementa, ele diz o seguinte: Miguelito é fraco, na Bolívia até o Pedrinho seria artilheiro, no Sub-20 ele é mais ou menos, deixem o Santos em paz, tá dizendo aqui o Gualberto. Bom, vamos lá, Gualberto, a gente não vai deixar o Santos em paz não, a gente vai falar aquilo que precisa ser dito, e falar do Carille não dá like, falar do Carille é necessário, tá certo? Porque ele é o treinador do Santos e é tema diariamente aqui no Santos Futebol Clube. Se ele não quiser ser falado, ele precisa treinar o Ping Pong Futebol Clube ou TikTok Futebol Clube. Se ele for treinador do Santos, vai ser falado diariamente, na boa ou na ruim. Sobre o Miguelito ser fraco, respeito a sua opinião, discordo dela. Acho que o Miguelito, um jogador que é fraco, não faz 3 gols em 3 rodadas de eliminatórias. Acho que tem alguma coisa errada, talvez, na sua análise e não na nossa. Você pode entender que o Miguelito não é craque, talvez que não mereça ser titular do Santos. Aí eu respeito muito a sua opinião. Agora, dizer que um cara que em 3 rodadas das eliminatórias faz 3 gols importantes, na seleção boliviana, jogando dentro e fora de casa, com 20 anos, falar que esse cara é fraco, acho que tem um erro grave de análise da sua parte. Tá certo? E sobre mudar o foco, não falar do Carille, eu acho que não, né? Você não é obrigado a conhecer de comunicação, e eu nem cobro isso de você, mas eu acho que você precisa saber que o Miguelito é tema aqui no Brasil, na Bolívia e hoje na América do Sul. Então, se você tem uma coletiva onde você está frente a frente com o treinador e você não pergunta sobre o Miguelito, você, no mínimo, está se acovardando como imprensa. Porque durante semanas e mais semanas, o Miguelito era tema da imprensa. O que cabe ao jornalismo? O que cabe ao jornalista? Colocar frente a frente para o entrevistado um tema que durante semanas está sendo discutido. Se o cara fala todo dia, toda semana sobre algo e chega na frente do entrevistado e pergunta sobre a pipoca da missa de Santos ou sobre a água de coco da Praia do Gonzaga, tem alguma coisa errada. Ele precisa representar, primeiro, a fala dele durante toda a semana, precisa representar o público que o prestigia toda semana, e o tema era o Miguelito, meu amigo. Então, me desculpa, eu não quero ensinar comunicação para ninguém, mas você está totalmente equivocado. A pergunta sobre o Miguelito era necessária. Era necessária. E que bom que ela foi respondida. De uma forma ou de outra foi respondida. Tá certo? E eu vou torcer muito pro Miguelito hoje arrebentar de novo. Porque, veja, Elias, eu tô escutando muitas injustiças com o Miguelito, sabe? Expondo a parte pessoal do garoto. Pô, se ele gosta de mulher, legal, Miguelito. Pô, show de bola, cara. Show de bola. É o natural, viu? Porque daqui a pouco vão cobrar que o Miguelito também não goste de mulher.
Pô, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Ele gosta de mulher, pô. Legal, Miguelito. Parabéns, cara. Tá fazendo filho. Pô, Ih, mamãe! qual mal que tem fazer filho, cara? Não pode mais também? Não pode mais fazer filho, é isso ou não? Que negócio é esse? O cara não pode fazer gol, não pode fazer filho, não pode gostar de mulher? Tá mudado o mundo, Elias. Tá mudado, né, Marcão? Mas realmente a gente respeita a opinião do Gualberto aí, mas, cara, é a pergunta que todo torcedor queria saber, cara. A coletiva já estava indo para um ponto que já estava chata, mesmas perguntas ali, as mesmas respostas do Carille e de Juliano. O Giovani foi muito feliz e graças a Deus o Wagner Frederico também voltou, porque o Carille foi mal educado e não respondeu o Giovani, foi muito seco, não era aquela resposta que o torcedor queria, né? E a gente vê, até ontem estava vendo um vídeo de um colega da Baixada também, que é lamentável dizer que às vezes a imprensa quer escalar o Miguelito. Cara, olha o tipo, o cara quer defender o quê? Ninguém disse aqui que o Miguelito é um raio, que é um cara que vai chegar, vai mudar o patamar do Santos, como costuma dizer o Bruno Henrique no Flamengo lá, mas é um jogador que, se você olha para o banco de reservas hoje, você não tem um cara que faça o que o Miguelito está fazendo nas eliminatórias aí o cara vai voltar, vai pro Sub-20 ou vai pro Aspirantes novamente. Isso não é possível, cara, é um ativo do clube. A gente está vendo a necessidade desse jogador entrar em campo, porque ele não é pior do que os caras que estão aí, do que La Quintana e o Sufa que vai estar no banco amanhã. Pedrinho, que não tá jogando porcaria nenhuma, o próprio Otero entrou bem no último jogo, mas vem caindo muito de produção. Então, você não poder falar disso, cara, é o mínimo que o treinador tinha que ter a respeito, sim, e responder, porque a imprensa toda, daqui a pouco alguém vai aparecer um time aí, pagar a multa rescisória e vai levar o jogador embora, e a gente não vai ver ele vestir a camisa do Santos pelo menos 2 ou 3 partidas consecutivas como titular, ou tendo mais oportunidades. Então, falar que não tem intensidade, que não treina bem na base, no profissional e na seleção da Bolívia é diferente. Pô, é muita bobagem que a gente está ouvindo, e de própria imprensa da Baixada Santista ver alguém falar isso é duro pra caramba, né? Que a gente tem sim que cobrar aqui, que elogiar quando merece elogio, mas quando precisa ser cobrado é a nossa função também, cara. Sem dúvida, meu caro Giovani Afonso, vamos às informações do nosso adversário, vamos às informações da Chapecoense, que tá brigando lá embaixo, hein? Tá brigando na rabeira Chapecoense e precisa de uma vitória para continuar respirando. Se perder do Santos, a situação se complica ainda mais. Como vem a Chape, hein, Giovani Afonso? Vamos falar da Chape Terror, Marcão. A Chapecoense, quem? Equipe que ficou muito... Chape Terror, Ih, não é? mamãe! Terror pro torcedor da Chapecoense, que o time não ganha de ninguém, pô. Terror pra quem? Verdade, Marcão. Depende do ponto de vista esse terror, né, Marcão? Mas a Chapecoense, equipe que ficou queridinha do Brasil ali entre 2016 a 2018, conseguiu vaga na Libertadores. Hoje não vem bem das pernas, é a atual 16ª colocada da Série B. Primeiro, trazendo os números dessa equipe na temporada, Marcão. A Chapecoense em 2024 disputou 48 partidas, com 13 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, apenas 37,5% de aproveitamento. Marcaram 44 gols, sofreram 54, além de ficar 16 partidas sem ser vazada. Chape, que foi apenas a 9ª colocada no Campeonato Catarinense, neste momento está na 3ª posição na Copa Santa Catarina e não participou da Copa do Brasil. Grande destaque, se é que existe algum, Marcão, é o atacante Mário Sérgio. Foi difícil encontrar algum destaque. Atacante, 29 anos, de 1,79 m, que na Série B disputou 25 jogos, 20 como titular e marcou 6 gols. É o artilheiro da Chapecoense na competição. Além disso, ele marcou gol do Santos no Campeonato Paulista pelo Mirassol. Olha que curioso, ele ali no jogo do Campeonato Paulista que terminou 2-2, De La Torre fez o primeiro e Mário Sérgio fez o segundo gol do Mirassol. Então pode voltar a marcar contra o Peixe, Marcão. Na Série B, a Chapecoense é a atual 16ª colocada com apenas 34 pontos. Tem o 16º melhor ataque com 27 gols marcados e apenas a 12ª melhor defesa com 34 gols sofridos. É o pior mandante da competição,
com apenas 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, e é o 14º no retorno. Então essa é a Chapecoense, que vem de 2 derrotas consecutivas, Marcão. Para essa partida, o técnico Gilmar Delpozo vai contar com retornos importantes dos zagueiros João Paulo e Bruno Leonardo, que estavam suspensos, além do atacante Marcinho, que se recuperou de lesão. Mas, por outro lado, o volante Foguinho estará suspenso, além do Giovanni Augusto e do Mancha, que seguem no departamento médico. A provável escalação da Chapecoense contará com Léo Vieira no gol, Marcelinho na lateral direita, Eduardo Doma e João Paulo formando a dupla de zaga, com Walter Cler na lateral esquerda. Meio campo formado por Auremir, Tarek Boschetti, esse nome é complicado, tem que tomar cuidado, melhor ficar só no Tarek, hein, Marcão? E Tomás, na frente, Rafael Carvalheira, Ítalo e Mário Sérgio, esse é o provável Chapecoense de Gilmar Delpozo, Marcão. Auremir, pra Boschetti, pra Carvalheira, mamãe, hein, Elias Cabrini Russo? Vou falar uma coisa pra você, agora a Chapecoense, Elias, não tem nenhum grande jogador, né, Russo? Você olha aí, por isso que o Santos tem a obrigação de vencer o jogo amanhã, mesmo com desfalques, com máximo respeito à Chapecoense. Os números que o Giovani traz mostram muito isso. É o pior mandante do campeonato, Elias. 20º mandante, é o 14º no retorno, 16º melhor ataque, 12ª melhor defesa. Ou seja, números muito ruins. Vem de 2 derrotas na competição. Portanto, eu acho que evidencia e reforça aquilo que falamos poucos minutos atrás, que o Santos amanhã é favorito. Tem obrigação de sair com a vitória, Elias. Marcão, eu vou estar preocupado com a sua narração amanhã, falar do Boschetti lá, realmente tem que tomar bastante cuidado, tomar um fôlego antes, para não sair alguma coisa errada ali. Mas sem dúvida, né, eu acho que os números mostram, né, Marcão, o quanto a Chapecoense é um time limitado e é um sério candidato ao rebaixamento, apesar do Ituano, o Guarani, que ganhou ontem, não saíram lá de trás, o Brusque também conseguiu uma vitória, mas eu acho que muito provável que vai brigar com a Chapecoense ali. E é uma pena, como o Giovani falou, né? Um time que passou por tudo que passou, né? Naquele acidente infeliz lá, que a gente até hoje lamenta muito, e não conseguiu se recuperar mais, né? Nem no Campeonato Catarinense, que tem poucos clubes ali, é um campeonato muito fraco, não consegue chegar entre os primeiros. Então é a oportunidade que o Santos tem de fazer mais 3 pontos nessa partida, né? Chegar mais próximo da Série A, porque aí depois ainda tem o Ceará e o Ituano, o Ceará acho que é um jogo dentro da Vila Belmiro que é possível ganhar, então dá para acreditar que o Santos, pelo menos nessa partida, mesmo fora de casa, leva um certo favoritismo, sim.